Então, dando continuidade aí, vamos fazer um pouco mais de exercício, tá bom? Agora que a gente adentrou nesse universo do movimento retilíneo uniformemente variado, vamos pensar agora nesse exercício 16, que diz o seguinte: o gráfico representa a variação da posição de um móvel em função do tempo. Construa o gráfico da velocidade escalar em função do tempo. Primeira coisa que vocês têm que notar, qual que é o comportamento desse gráfico? Primeiro, o que esse gráfico está representando? Qual é a grandeza que ele está representando em cada um dos eixos? Primeiro, no eixo Y é a posição, é bom você identificar o que é, e no eixo X é o tempo, perfeito? Medida em segundos. Nota o seguinte, esse gráfico da posição em função do tempo é um gráfico linear, é uma reta, tá vendo? De 0 até 5 segundos. E também vai ser uma reta, só que agora decrescente, de 5 a 10 segundos, tá aqui. Tá bom? Nota o seguinte, qual que é o tipo de movimento que dá um gráfico que dá um comportamento linear para a posição? Gente, MRU. MRU, porque o MRU é aquele sorvete, né? S0 mais VT. Isso vai dar uma função afim, que é do tipo y igual a x mais b. Nesse caso aqui, o y faz o papel de s. Quem é o y da parada é o s, tá bom? Quem que é o a? É a velocidade, que é o termo que acompanha a variável independente. E quem que vai ser o b? Vai ser o S0, o termo que está sozinho, perfeito? Então, necessariamente, isso vai ser um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, a velocidade é constante em cada um dos trechos, tá vendo? Por exemplo, nesse trecho aqui, ó, a velocidade é constante, a inclinação da reta é constante, tá bom? Então significa que, nesse caso aqui, você tem duas velocidades. Uma é a velocidade quando vai de 0 a 5 segundos, e depois ele, inclusive, inverte o sentido do movimento. Agora ele está indo para trás, ou seja, a posição está diminuindo, tá vendo? Então tem que tomar cuidado, gente. Tem que olhar para esse gráfico com cuidado, olhar quais são as grandezas que ele está representando, porque por pouco você pode errar achando que aqui é um movimento retilíneo uniformemente variado, porque a gente acabou de ver que aquelas características do gráfico mudando a velocidade, mas aqui é a posição no tempo, ou seja, a velocidade não muda, aqui é constante, tá bom? Então, como é que eu faço para calcular a velocidade para o MRU? Eu uso simplesmente ΔS sobre ΔT, coisa mais simples do mundo. Então, para o primeiro caso, de 0 a 5 segundos, ele vai percorrer uma distância de 0 a 20 metros em 5 segundos. Ou seja, qual que seria o ΔS? S menos S0 dividido por ΔT. Qual que é a posição final? 20 metros. Então, no lugar do S, eu coloco 20. Qual que era a posição inicial? 0. Ele parte da origem. Dividido por T menos T0. Qual que é o instante de tempo final, nesse caso? 5 segundos, para a primeira parte do movimento. Menos a posição inicial, o tempo inicial, o instante de tempo inicial, que era justamente quando T igual a 0. 0. Então, qual que vai ser a velocidade nesse primeiro trecho aqui, ó, no V1? Vai ser 20 sobre 5, que é igual a 4 metros por segundo. Isso aqui é a velocidade V1 nesse primeiro trecho aqui, ó. Tá bom? Agora a gente vai olhar para esse segundo trecho V2 aqui. Como é que eu vou calcular V2? De novo, ΔS sobre ΔT. Beleza? Então, S final menos S inicial dividido por T final menos T inicial. Vamos substituir os valores. Qual que vai ser o S final? Vai ser justamente o 0, tá vendo? Quando ele chega no T igual a 10 segundos, qual que é a posição dele? 0. Vai estar justamente aqui, ó, na linha do eixo horizontal, do eixo X. Então, o S vale 0 nesse caso. Aí, menos o S0. Qual que era a posição inicial? Era justamente no 20. Tá vendo? Ele sai de 20 e vai até 0. Então, menos 20. Dividido por T menos T0. Qual que é o instante de tempo final? Justamente o 10. 10 menos o instante de tempo inicial, que era 5 segundos.
Nota, eu estou quebrando esse movimento em dois. Você tem o primeiro trecho e o segundo trecho. Perfeito? Então, com isso a gente consegue calcular a velocidade do trecho 2. 0 menos 20 é menos 20. Dividido por 10 menos 5, que é 5. Menos 20 dividido por 5 vai dar menos 4 metros por segundo. Tá certo? Então, isso indica que o movimento é retrógrado no segundo trecho. Beleza? E assim a gente resolve parcialmente, né? Que ele pede o gráfico, na verdade. Então, o gráfico, ó, é o seguinte, da velocidade em função do tempo. De 0 a 5 segundos, qual que era a velocidade? Era V1, era 4 metros por segundo. Então, e era um valor constante, ó. De 0 a 5 segundos, vale 4 metros por segundo. E depois, de 5 segundos até 10 segundos, a velocidade sofre um salto. Ela passa a ser negativa. Então, é uma variação bem brusca. Do nada, ela passa a ser negativa. É uma situação um pouco artificial, né? Mas é isso que o problema está dizendo, tá bom? Vamos voltar, então. Vamos fazer a questão 17. A questão 17 diz o seguinte: a velocidade de uma partícula varia com o tempo, desde o instante zero, conforme a tabela seguir, né? E ele pede para escrever a função da velocidade para esse movimento. Qual que é a função da velocidade em função do tempo? Vai ser uma função afim também. Só que agora envolve a aceleração e a velocidade inicial. Ou seja, a velocidade está mudando no tempo. Tá bom? Seguindo essa função aqui que a gente deduziu inicialmente. Nota o seguinte. Tá vendo que a velocidade está mudando? Olha para a tabela. A linha com relação à velocidade está mudando. O tempo está passando, a velocidade está mudando, ou seja, tem aceleração, tá bom? Tem aceleração. Para determinar, então, a aceleração e V0, que aí você monta a função da função horária da velocidade, você pode usar essa relação aqui. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Então você pode escolher dois pontos de velocidade, ó, V menos V0, T menos T0. Vamos supor, vamos pegar um instante T igual a 0 segundos, que é o instante inicial, cuja velocidade valia 3 metros por segundo. E vou pegar T igual a 1 segundo, cuja velocidade passou a ser 7 metros por segundo. Como que eu sei isso? Olhando a tabela, filho. Olha a tabela ali. Então, a aceleração vai ser... Quem que é a velocidade de V quando T vale 1 segundo? É 7. Vai ser 7 menos a velocidade inicial, que era 3, dividido por 1 menos 0, tá bom? Que é o ΔT. Isso vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Calculei a aceleração. Qual que era a velocidade inicial? 3 metros por segundo, que é a velocidade quando T vale 0. É só olhar para a tabela. Então, V vai ser, no lugar do V0 eu coloco 3, e no lugar do A eu coloco 4. Pronto. Essa é a função da velocidade no tempo. É bem simples, tá vendo? É só montar a função da velocidade. Vocês poderiam também fazer de outro jeito, gente. Tem várias formas de resolver um problema. Por exemplo, você pode substituir, ó, e montar um sistema, mas vamos se ater a essa resolução. Inclusive, incentivo a vocês que busquem as próprias soluções, tá certo? Usem a criatividade de vocês para resolver os exercícios. Eu vou encerrar essa aula e já já a gente volta fazendo mais exercícios.